Fala galera iluminada aí, beleza? Tudo certinho? Tudo bem contigo? Bom, hoje que eu quero falar um pouco da questão dos efeitos psicológicos que a iluminação traz. E com isso eu vou me basear numa tese, num experimento que teve em 1920, 1930, para a gente poder estar entendendo e compreendendo um pouco mais quanto a essa questão da psicologia e a iluminação. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, sou o Alessandro Asos, administrador do Cartilha de Iluminação Cênica. O Cartilha de Iluminação Cênica, ele é um canal virtual voltado extremamente à discussão de temas que acercam a iluminação cênica. Então, muita coisa que você vai estar vendo aqui, que são coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E hoje não vai ser diferente. Como eu falei, então estou pegando como base um experimento muito conhecido, que se vocês quiserem pesquisar aí depois, ele chama experimento da fábrica de Hawthorne. Esse experimento ele foi liderado por um psicólogo chamado Otto Meyer. Otto Meyer, quem estudou administração, então carreiras que influenciam dentro da administração, ele foi o responsável por toda essa questão das relações humanas que se tem no trabalho. Ele foi o primeiro a estar comentando isso. Então, lá na década de 1920, eles perceberam que alguns fatores fisiológicos poderiam interferir diretamente na produção mesmo da fábrica. Então, com isso, eles começaram a fazer diversos testes. E um dos testes que ele fez nessa fábrica, que era uma fábrica de eletricidade lá em Chicago, a Western Electric Company, o que eles tentavam entender? Como a questão fisiológica, ou seja, do ambiente de trabalho, poderia interferir na produção junto com os seus empregados. Então, o que ele fez? Esse experimento ele fez da seguinte forma: ele dividiu em duas turmas essa produção, e uma parte dessa produção ele manteve sobre uma iluminação que ele não mexia. Então era uma iluminação constante, todos os dias a mesma coisa, desde a hora que entrava até a hora que saíam. E na outra sala, o que ele fez? Primeiro ele começou numa iluminação normal, como eles já estavam acostumados a trabalhar. E o que aconteceu? Primeiramente, ele foi diminuindo essa iluminação, diminuindo a intensidade que se tinha dentro dessa sala, dentro dessa produção, E o interessante, que o primeiro resultado que eles tiveram foi que a partir do momento que diminuiu a luminosidade da sala, eles começaram a produzir mais. Isso intrigou um pouco eles. E aí o que eles fizeram? A mesma sala, então a sala A permanecendo igual, e a sala B eles aumentaram a luminosidade da sala, todo esse fluxo luminoso que é dentro da sala. E mais interessante ainda, o resultado que teve: houve o aumento da produção, enquanto que na outra sala houve a mesma coisa, não houve alteração nenhuma. Aí eles continuaram fazendo alguns testes para tentar entender mais algumas coisas ainda. Então eles começavam a trocar as lâmpadas, dizendo que aumentaria mais o fluxo luminoso daquela sala, aumentaria a iluminação. E por incrível que pareça, eles na verdade eles não trocavam, eles mantinham as mesmas lâmpadas com a mesma intensidade, e o resultado era que a produção aumentava, Eles ficaram um pouco chateados com o resultado, porque eles acharam que as condições fisiológicas eram muito mais importantes que a psicológica, e o resultado foi esse, que a questão psicológica, a influência que se tinha diante do que era conversado era muito maior do que a questão deles sendo colocados sendo sujeitos àquela forma que estava acontecendo ali a iluminação. E o que a gente pode tomar como experiência, como resultado para a gente no dia a dia quanto a isso? Eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Às vezes a gente está lá, a gente está alterando a iluminação e algum diretor pede para a gente, o produtor, ou então o coordenador mesmo de onde a gente está, pede para a gente da seguinte forma: aumenta para mim uns 5%. Você está chegando perto do feito, você nem mexeu, e o que acontece? Ele fala: não, está ótimo, está ótimo. Isso, você nem mexeu.
Outras questões psicológicas também, o uso da cor. Né? O uso da cor influencia diretamente na questão do nosso ânimo, né? do nosso temperamento, da forma que a gente vê. Por quê? A forma com que eu vejo o vermelho é uma forma diferente com que você vê o vermelho. Né? De repente, a pessoa que está do seu lado, as pessoas que estão do seu lado, elas veem de uma forma diferente, porque cada um tem uma reação a certas situações que tem a ver com a questão da cultura, a questão que você foi, que você cresceu, toda essa questão, né, realmente psicológica com que você vive, que é completamente diferente, um ser humano é completamente diferente do outro, né? E por sermos seres racionais, né, hoje eu não vou entrar muito aqui na questão cerebral, porque senão a gente se entende muito, isso aí também dá uma aula, né, não somente um vídeo, mas assim, por sermos seres e trabalhamos um pouco com essa questão da lógica, isso interfere muito, né? Porque por mais que a gente tenha a intenção da lógica, sempre tem um sentimento envolvido. O sentimento, ele é muito mais a questão emocional mesmo, né? O sentimento, o emocional, muitas vezes ele é muito mais importante para a gente agir do que o fator racional. É muito interessante a gente parar para pensar nisso. E essa experiência de Hawthorne, né, ela veio mostrar um pouco isso. E eu gosto de estar trazendo essas informações aqui, né? E são baseadas, né, em experimentos, são baseadas em informações que a gente tem registrado, tudo. Você encontra isso muito pela internet, até qualquer coisa eu vou deixar escrito, né, aqui embaixo do vídeo, pelo YouTube, que essa palavra Hawthorne, que eu sei que é um pouco complicada para quem não conhece, mas é muito interessante para a gente estar estudando um pouco mais e percebendo isso, que muitas vezes não é o aparelho que você tem que vai fazer com que você tenha melhor iluminação, muito pelo contrário, é a questão psicológica de como você trabalha tudo isso. Por isso que eu falo a questão da importância de ângulo, a importância de como essa luz está chegando até você, a você entender a tríade, né, que é a comunicação visual também, você começar a entender a questão do tempo, né, que você vai estar trabalhando, né, desse fator morfológico, né, que eu digo assim, e você está trabalhando de uma iluminação para outra, né, e são assim informações que são muito importantes para que a gente tenha, para que a gente consiga fazer uma luz adequada àquela situação com que a gente está trabalhando. Beleza? Então, era esse o recado que eu queria estar dando para você hoje. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou também, se você ainda não se inscreveu, pode estar se inscrevendo no canal, pode deixar seu comentário, pode estar argumentando, que eu tenho certeza que a gente vai crescer muito com isso, tanto eu quanto você. Então, até a próxima. Muito obrigado, valeu. Vamos lá.